Boa tarde, meu nome é Marcela Fernandes. Eu fiquei com o tema da hanseníase, conhecida popularmente como a lepra. Então, o que seria a hanseníase? Ela é uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta e ela se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos, que são lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e nos pés. O principal agente etiológico que causa a hanseníase é o Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. Ele é um parasita intracelular obrigatório com afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos. O seu tempo de multiplicação ele é lento, podendo durar em média de 11 a 16 dias. Ou seja, quando a pessoa ela é contaminada, ela pode demorar 16 até 16 dias, né, para que ocorra então a multiplicação desses bacilos dentro do seu organismo. Então, como que ocorre o modo de transmissão? O homem ele é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. Atualmente já começou a se detectar em alguns animais também, alguns casos, mas até o momento os casos registrados é em humanos. O contágio ele dá através de uma pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, e o que elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis. As principais vias de eliminação do bacilo pelo indivíduo é a mais provável portadora também de entrada desse organismo a ser infectado, que são as vias aéreas superiores e o trato respiratório. No entanto, para que a transmissão do bacilo ocorra, é necessário um contato direto com a pessoa doente não tratada. Então, o bacilo ele vai ser transmitido através de gotículas pelo ar, né? A pessoa fala próximo ao outro e aí acaba fazendo o contágio. O aparecimento da doença na pessoa infectada pelo bacilo e suas diferentes manifestações clínicas vão depender, dentre outros fatores, da relação parasita-hospedeiro e pode ocorrer após um longo período de incubação, de 2 a 7 anos. Então, a pessoa, após ela ser contaminada, começar essa proliferação dos bacilos, ela vai ficar um período de incubação de 2 a 7 anos, ou seja, que ela vai começar a apresentar sintomas dessa doença. A hanseníase ela pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, no entanto, ela raramente ocorre em crianças. Observa-se que crianças menores de 15 anos adoecem mais quando há uma maior endemicidade da doença, ou seja, quando dá maiores casos dessa doença. Há uma incidência maior dessa doença ainda nos homens do que nas mulheres, na maioria das regiões. 90% da população acaba não se contaminando com a hanseníase. Ela é uma doença que tem uma patogenicidade baixa, ou seja, ela não contagia tanto, então ela, apesar de ter vários casos no Brasil, a gente tem cerca de 30 mil casos por ano, ela ainda é uma doença considerada com baixa patogenicidade. Aqui eu coloquei uma imagem para a gente conseguir identificar, né, então, como que ocorre esse modo de transmissão. Aqui nós temos uma população saudável e uma pessoa doente. Essa pessoa doente, ela vai acabar contaminando, né, um contato mais próximo aqui com outra pessoa que estava saudável. Porém, as outras pessoas, elas não vão ser contaminadas. Então, do grupo, apenas uma, duas pessoas acabam sendo contaminadas em relação às demais. Agora eu vou falar um pouco dos sinais e sintomas que ocorrem na hanseníase. Ela se manifesta através de lesões na pele que apresentam com a diminuição ou ausência de sensibilidade. As lesões mais comuns são as manchas pigmentais ou discrômicas, que são essas aqui, através de tubérculos, por nódulos, placa ou infiltração. Então, são todas manifestações que ocorrem no nosso corpo, principalmente na pele, né, na epiderme, começa a apresentar essas lesões cutâneas, onde a pessoa começa a ter ardência, perca de sensibilidade. Então, se você tem alguma mancha na pele, começa a sentir que ela está ardendo, ou então você perdeu a sensibilidade daquela região, você já tem que procurar um centro médico. A hanseníase ela se manifesta além dessas lesões na pele, através também de lesões nos nervos periféricos. Essas lesões são decorrentes de processos inflamatórios dos nervos periféricos, chamados de neurites,
e podem ser causados tanto pela ação do bacilo nos nervos, como pela reação do organismo ao bacilo por ambas. Ela vai se manifestar através de dor e espasmos, espaçamento dos nervos periféricos, a perda de sensibilidade nas áreas inervadas por esses nervos, principalmente nos olhos, mãos e pés, perda da força também do músculo, né, que nesses nervos, principalmente nas pálpebras e nos membros superiores e inferiores, como a gente diz, vai os lugares mais afetados, né, que são os olhos, a mão e os pés. Então, aqui a imagem para ilustrar. Então, a pessoa começa a perder força, começa também a ter, pode ter alguma secreção nasal, ela vai ter uma sensação de areia nos olhos, uma vista mais embaçada, vai ter uma alteração na sensibilidade ao calor, frio e dor, principalmente então nas mãos e nos pés. E quando você começa a ter algum sinal, apresentar algum desses sinais, você deve procurar alguma unidade básica de saúde da sua cidade, porque o SUS ele é quem faz esse controle, né, esse combate também, inicia o tratamento contra a hanseníase. Então, como que ocorre o diagnóstico clínico dessa doença? Ele vai ser realizado através de um exame físico, onde procede uma avaliação dermatoneurológica, buscando identificar então os sinais clínicos dessa doença. Então, nós temos um roteiro de diagnóstico, né, para conseguir fazer esse exame. Começamos então com a anamnese, que é a obtenção da história clínica e epidemiológica da doença. Então a pessoa vai falar se ela já teve algum problema de pele, quando começou a aparecer esses sintomas, e a pessoa vai descrever, né, tudo o que ocorreu com ela nesse período de tempo. Uma avaliação dermatológica, que é a identificação das lesões de pele com alteração de sensibilidade, então a pessoa perde essa sensibilidade. Uma avaliação neurológica, né, porque ela atinge também os nervos periféricos, então a identificação de neurites e a incapacidades e deformidades. Um diagnóstico dos estados reacionais dessa pessoa. Ocorre também um diagnóstico diferencial e uma classificação do grau de incapacidade física. Então, esse é um roteiro básico do diagnóstico clínico, né, que vai ser feito para saber se essa pessoa realmente está com hanseníase. Sobre o tratamento, a hanseníase, ela tem cura. Muitas pessoas acham que ela não tem e que a pessoa fica contaminada o resto da vida. Se a pessoa começar um tratamento assim que ela percebeu os sintomas, ela acaba tendo lesões mínimas, né? E não vai contagiar outras pessoas. Então, acaba, né? Não vai proliferar mais. Então, o tratamento ele específico da pessoa com hanseníase ele é indicado pelo Ministério da Saúde, é a polioquimioterapia. Ela é padronizada pela Organização Mundial de Saúde, conhecida como PQT, devendo ser realizada nas unidades de saúde. O tratamento ele é fundamental para curar, né? Fechar a fonte de infecção, interrompendo então a cadeia de transmissão dessa doença. A PQT ela vai matar então esse bacilo, tornando ele inviável e evitando a evolução da doença, prevenindo então as incapacidades e deformidades causadas por ela, levando assim à cura. A polioquimioterapia ela é constituída pelo conjunto dos seguintes medicamentos: a rifampicina, a dapsona e clofazimina, com administrações associadas. Não é recomendado o uso apenas de um único medicamento, porque não vai ser eficaz. Então, esse bacilo, ele acaba sendo um pouco agressivo em relação aos tratamentos, então tem que ser, por isso que é uma polioquimioterapia, e não só uma quimioterapia, por conta dele ser um pouco dessa agressividade desse bacilo. Então, é necessário a administração de vários medicamentos para que a pessoa consiga, de fato, então, ser curada. Isso era tudo que eu tinha para falar para vocês sobre a hanseníase. E também lembrar que janeiro, ele é considerado janeiro roxo, né? Porque dia 26 de janeiro é o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase. Então, os postos de saúde fazem, né, essa campanha para que as pessoas elas tenham esse cuidado de olhar as feridas, observar se há alguma lesão,
e identificar, né, se está perdendo sensibilidade ou não, ou afetando outras partes do seu corpo. E aí, assim, ser feito, né, todo o diagnóstico e conseguir tratar essa doença. E é isso, muito obrigado. E as minhas referências